Boa noite, cá estamos para mais uma edição do Em Casa à Conversa, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos sobre a pandemia e o impacto na nossa vida coletiva, o impacto que está a ter esta pandemia da Covid-19. Hoje temos vários convidados para um programa em que falaremos sobre o regresso à competição, o regresso do futebol à competição, previsto já para o final deste mês, apesar de, neste fim de semana, terem sido detectados casos positivos de Covid-19, nomeadamente nas equipas do Vitória, 3 casos positivos, 5 casos no Famalicão, também casos positivos no Moreirense, no Benfica, e a probabilidade disto acontecer também noutras equipas que estarão em competição, aparentemente, no final já deste mês de maio. Antes da conversa, vou convidá-los também a subscreverem o nosso canal no YouTube e a seguirem a nossa página no Facebook, para acompanhar este trabalho de informação que o Mais Guimarães tem vindo a desenvolver. Os convidados de hoje são 3, criamos este painel para falarmos de forma abrangente sobre este regresso à competição. Connosco Vasco Rodrigues, é advogado e fundador do projeto Economia do Golo, também parceiro da revista Mais Guimarães e da TSF. Teremos Manuel Machado, conhecido treinador de futebol vimaranense, é professor, agora treinador do Berço Sport Clube, abraçou este projeto para a próxima época, e também Rui Machado, empresário e presidente do Pevidém Sport Clube. Vamos à conversa. Boa noite a todos, antes de mais. Boa noite. Professor Manuel Machado, começava por si. Estamos numa altura em que podemos pensar no regresso à competição no final deste mês de maio? Como disse, boa noite, e boa noite também para os convidados que estão connosco e constituem o painel. Fazíamos fé naquilo que as autoridades e quem tutela, digamos, que o desporto, quer do ponto de vista federativo, da Liga e da própria Direção-Geral de Saúde, do PTJ, o Secretário de Estado, enfim, todo esse conjunto de organismos vão avaliando a situação de acordo com aquilo que é o desenvolvimento, a redução ou não da pandemia, para que essa condição se estabeleça, e o que todos queremos, ou não. Ainda assim, neste momento, fruto desses casos recentes de alguns jogadores infectados, que são numa quantidade ainda relativamente pequena, deixam ficar uma pequena sombra também naquilo que poderá estar pela frente. Por isso, se há condições ou não, teremos que esperar um pouco mais para ver se aquilo que está projetado, ou seja, o reinício no final do mês de maio, ou princípio do mês de junho, possa vir a ser ou não, e esperemos que possa, uma realidade. Vasco, numa perspectiva de adeptos, que opinião é que terão a maioria dos adeptos relativamente a este regresso à competição? Eliseu, mais uma vez boa noite a todo o painel, é um prazer estar aqui com o professor Manuel Machado e com o meu amigo Rui Machado, que vai jogar na segunda divisão pela primeira vez, logo contra o Berço, não é? Vai ser aqui um derby interessante. Mas relativamente à pergunta que me coloca, a verdade é que os adeptos sentem falta de futebol. O futebol neste momento poderá ser um veículo de atração e distração das pessoas em tempos difíceis. Agora também teremos outra situação. Vamos jogar futebol a portas fechadas. O futebol sem público é um espetáculo totalmente diferente do que estamos habituados. Não haverá os convívios, não haverá os ajuntamentos, não haverá os gritos nas bancadas, ou seja, iremos assistir a uma coisa totalmente diversa do que estamos habituados até aos dias de hoje. Obviamente que esta questão também não se prenderá só nos adeptos, há outros interesses bem mais fortes a nível monetário, principalmente, que obriga o futebol a começar. Isso depois haveremos de chegar lá, que é a questão das televisões, a questão dos patrocínios, e isso levará a que tudo se precipite para haver jogo. Agora, a questão é que
os adeptos não estão habituados a este tipo de futebol, nem sabem, nem sabemos ainda como é que vão reagir ao futebol na televisão. Vai ser um produto diferente do que estamos habituados, não é? Vamos ver os primeiros dias, isto se houver campeonato. Porque será outra questão depois. Rui Machado, como dirigente do Pevidem, dirigente de um clube de futebol que agora vai militar no Campeonato de Portugal, antes de mais, parabéns por essa subida de divisão. A máquina do futebol não podia estar mais parada, não pode passar do mês de maio, deste tempo, para regressar à competição. Bom, antes de mais, boa noite a todos. É uma honra estar no mesmo painel que o professor Manuel Machado e o Vasco, por isso agradeço ao Eliseu este convite e poder aqui representar o Pevidem Sport Clube. Bom, primeiro, o futebol tem realidades muito diferentes. Aquilo que é a Primeira Liga, os clubes profissionais e os clubes da Distrital e mesmo clubes como o Pevidem, que agora vão ingressar no Campeonato de Portugal, têm uma percepção do fenómeno completamente diferente, tem repercussões económicas completamente diferentes. Eu sobre esse assunto não tenho obviamente uma opinião avalizada, mas tenho uma opinião, enfim, como todos nós temos direito a ela e eu gostaria de me focar aqui nos princípios, e o princípio é de que existe um problema de saúde pública, é de consenso geral de que não deveria haver manifestações que juntassem um grande número de pessoas, grande parte das atividades económicas deste país estão paradas e abriu-se aqui uma exceção para o futebol profissional da Primeira Liga, ainda por cima dentro do mesmo organismo, apesar de haver 2 escalões e eles, penso eu, deveriam ser tratados da mesma maneira, e vai haver futebol para a Primeira Liga e não vai haver para os restantes escalões. Bom, isso levanta questões do foro dos princípios, quer desportivos, quer até democráticos, porque o adepto comum muitas vezes não entende, eu pelo menos não entendo, enfim, entendo que mais uma vez a parte económica, os grandes grupos económicos acabam por se sobrepor àquilo que é a própria lógica do mercado, muitas vezes, e aquilo que é a vontade da maior parte dos intervenientes. Depois temos países que vão reatar, olha, parece que o futebol alemão já começa este fim de semana, outros não vão jogar, enfim, tudo isto é uma grande embrulhada. Se vai haver campeonatos, estou como o Vasco, não sei, os casos têm vindo a aparecer e aquilo que eu sei é que demora bastante tempo, as pessoas demoram muito tempo a ficarem curadas. Não sei se não haverá um ou outro plantel que possa ficar numa situação até de falta de quórum, enfim, não sabemos muito bem, vamos ver o que é que isto dá. E futebol, e também regressando aqui à questão que o Vasco mencionou, isto do futebol sem adeptos, quando estávamos em confinamento não me importava nada, se calhar, de ver o Vitória jogar na televisão, nem que fosse em público, porque pelo menos teríamos um espaço um tempo de lazer e de prazer. Nesta fase, acho que, enfim, não vejo qual é o interesse de força maior em retomar esses campeonatos, a não ser a parte económica, e essa parte económica penso que poderia-se ter arranjado outras soluções que não esta. E temos uma solução em que até a própria Direção-Geral de Saúde autoriza os clubes a jogarem e desresponsabiliza-se perante todos os acontecimentos que possam daí advir, nomeadamente sobre a saúde dos atletas. Isto é um sacudir água qual é a expressão que normalmente agora está-me a falhar a expressão água do capote, exatamente. É sacudir água do capote, professor Manuel Machado.
É assim, eu ia um bocadinho mais atrás, não é? Ia um bocadinho na sequência do que disse o Rui Machado, não é? Esta é de facto uma situação de exceção e de exceção aguda em todo o quadro desportivo nacional, e estamos a falar daquilo que é a realidade do nosso país, em que todas as modalidades suspenderam a atividade de forma perfeitamente indiferenciada, parou simplesmente. Criou-se aqui uma situação de exceção para o futebol profissional e não para todo. O Rui Machado já o disse também, sendo que há 2 ligas profissionais, a exceção foi só para uma delas, não é? E de facto isto é um detalhe que merece alguma referência, não é? O porquê. Depois há um outro facto que está atrás também, que me parece também ele um pouco. Eu iria usar a palavra insultuoso, mas se calhar é um pouco forte, mas de qualquer maneira menos adequado, não é? Porque aquela reunião que o primeiro-ministro promoveu com a Federação Portuguesa de Futebol e com, julgo que no último momento, o convite também ao Presidente da Liga, julgo que deixa de fora aqueles que são os reais intervenientes no fenómeno. Ou seja, os 3 grandes clubes têm de facto o nosso respeito por aquilo que representam e todo o histórico do seu desempenho, quer a nível interno, quer a nível internacional. De facto, prestaram ao longo das décadas um grande serviço ao país, mas não podem ser, digamos, substitutos de tudo o que é uma realidade, nomeadamente aqueles que são intervenientes ao nível do futebol profissional e daquilo que são os organismos que eu represento. O que eu estou a tentar dizer é que sindicatos de jogadores, Associação Nacional de Treinadores, a APAF, enfim, os próprios representantes de toda a área médica que intervêm ao nível do futebol foram perfeitamente postos de lado, não foram ouvidos e foram substituídos por 3 presidentes de 3 clubes. Isso parece-me, de alguma maneira, uma forma de fazer menos correta, no sentido de que o que disse o Rui Machado se agudiza por aqui. Ou seja, exceção para uma única liga, todo o desporto suspenso e ainda por cima aqueles que são os decisores, digamos, do futuro. É evidente que as normas da Direção-Geral da Saúde estarão sempre, enfim, o pêndulo que vai permitir ou não que estas 10 jornadas que faltam à Liga para terminar o campeonato da época em curso venha a ser ou não uma realidade, mas por aí só acho que já há uma mancha muito grande naquilo que é o conjunto de intervenientes que deveriam ter estado presentes, eles sim, para decidir o futuro do único campeonato que no fundo estava em discussão, uma vez que a segunda liga logo à partida não foi considerada como passível de ser completada, e nessa medida acho que há todo aqui um quadro que não é muito abonatório, não é muito saudável ao nível daquilo que foi a prática, digamos assim, que levou a esta situação, e agora está dependente, como foi dito, da evolução da pandemia e daquilo que ela vai refletir ou não ao nível dos intervenientes, no fundo, que vão estar em campo, que são os jogadores. Rui Machado, que opinião tem acerca dessa reunião que aconteceu com a presença dos 3 clubes, dos 3 maiores clubes portugueses, nessa reunião com o Primeiro-Ministro? Tem uma opinião fundamentada, uma opinião sua relativamente a esse momento? Eu até tenho. Eu, ao contrário do professor, eu digo-me que foi insultuoso mesmo, não devemos pesar aqui. Eu não quis ser tão contundente. Acho que não devemos aqui pesar as palavras, acho que reparem, os intervenientes que vão estar sob o maior perigo são efetivamente os jogadores, os corpos técnicos, todo o staff que acompanha as equipes e foram representados pelos presidentes de 3 clubes que têm o maior interesse em que a competição continue. Porque, repare, não serão com certeza
os 2/10, ou eu nem sabia que os contratos televisivos eram feitos ao quilo, portanto, se há jogo recebes, se não há jogo não recebes, e os clubes que de facto recebem 80% do bolo é que decidem se vamos a jogo ou não. Portanto, isto não é insultuoso, isto é... Bom, vamos ficar por aqui. É uma questão que me enerva, e mesmo profundamente. Depois leva-nos aquilo que o futebol português tem de mais, que prejudica mais o futebol português, que é a clubite. E leva-me a mim, enquanto adepto comum do futebol, a perguntar: e se o Benfica estivesse em primeiro lugar? Haveria campeonato? Toda a gente faz essa pergunta e é legítima. É legítima porque quando vemos artigos a saírem no New York Times ou no Washington Post, já não me lembro, a dizer que o clube é maior que o país, quer dizer, isto é o espelho do nosso futebol e faz com que o nosso futebol seja um caso de verdadeira ambiguidade naquilo que é o futebol mundial, porque conseguimos produzir dos melhores produtos que a modalidade tem, treinadores, jogadores, é fantástico, somos campeões europeus do futebol a nível de seleção e damos os piores exemplos daquilo que deve ser o futebol associativo, daquilo que deve ser a festa do futebol, aquilo que são os princípios desportivos, ao ponto que aquilo que deveria representar os clubes na sua globalidade, pelos vistos foi convidado à última da hora. Isto é bradar aos céus, não se consegue perceber para que é que existe uma liga, porque é que não há então um conselho de sábios formados entre o Porto, o Benfica e o Sporting e deixamos os homens decidir tudo aquilo que vai ser o futebol e nós continuamos a ser como meros figurantes neste panorama todo. É de facto incompreensível. E é compreensível ainda não ter havido uma reação do grupo do G15, dos restantes clubes, perante esta postura porque existe uma lógica de cliente-fornecedor. Existe uma lógica de cliente-fornecedor e o cliente tem sempre razão. Porque só há 3 clubes compradores em Portugal, só há 3 clubes com poder económico para poder, digamos, subjugar os outros todos à sua vontade. E enquanto que este paradigma se mantiver no futebol português, isso nunca vai mudar. E os clubes, os outros 15 clubes e os da segunda liga precisam de vender jogadores a estes 3 clubes, ou da influência deles para vendê-los, porque as receitas dos clubes não são suficientes em termos daquilo que é a receita ordinária para fazer face às despesas que as competições comportam. Esta que é a grande questão. E isto leva-nos isto é, se nós começarmos aqui a desenrolar o novelo, agora a terceira liga. Mas que terceira liga? Se nós nem mercado temos para 2, vamos fazer agora uma terceira liga profissional. Um plantel do futebol com jogadores a ganhar o salário mínimo num campeonato a 18 equipes vai custar 200 e tal mil euros por época. Mas qual é o clube que, sem direitos de televisão, sem as apostas desportivas, qual é o clube em Portugal que tem 200 mil euros para pagar a um plantel profissional ou semi-profissional, chamem-lhe o que quiser? Muito poucos. Muito poucos. E depois abre aqui lugar a SADs sem clubes, a clubes sem SADs, a investidores que ninguém sabe quem são, a lavagem de dinheiros, leva-nos ao apodrecimento do futebol. Isto é inevitável. Vasco, relativamente à questão da importância das televisões nesta fase em particular da pandemia, também escreves sobre isso na última edição da revista Mais Guimarães. Então, qual é o papel das televisões neste momento? Mais importante, certamente, do que noutras alturas. Neste momento as televisões têm quase a função de salvar o futebol, porque puxando a cassete um bocadinho atrás, os 3 grandes o que vão fazer, moto próprio ao primeiro-ministro, é pedir o futebol começar, falando do que falávamos há um bocadinho, não havendo adeptos, a televisão que nos salve. Como foi público, a Mel e a Altice já não pagaram o mês de abril, não queriam pagar o mês de maio,
ou seja, dessas duas prestações que o Rui falou, que são pagas ao quilo, ou seja, há jogo que recebes, não há jogo que não se recebe, eles foram dizer, nós precisamos de alguma fonte de receita. A única fonte de receita que neste momento nós temos é a televisão. Não há espectadores, não havendo espectadores não há marketing, também em Portugal, não sendo muito, ainda ajudará. As cotas dos sócios na maior parte dos clubes estão suspensas, ou seja, não temos nenhuma fonte de receita. Não existindo uma fonte de receita, o que é que nos pode salvar? É regressar à competição, as pessoas estão em casa, os jogos são transmitidos e a Mel Altice, a Sport TV, tem que pagar a prestação mensal a distrita. Se isto não acontece, nós estamos perdidos. E então o que é que acontece? Vou ser um polémico, se me permitirem. O primeiro-ministro, uma postura um pouco eleitoralista, foi a olhar para as ações, permite que a Primeira Liga regresse com o Porto, Benfica e o Sporting, quer que nos custe, quer não, tem a maioria dos adeptos em Portugal, e a subir para um lado para as restantes equipas, que isso até poderão jogar noutros estádios, poderão nem sequer ser tidas nem achadas em nada, e o que fizeram à Segunda Liga de Londres, a Segunda Liga, que chega quase a ser inconstitucional, porque devemos tratar por igual todos que são iguais, e são todos sócios da Liga de Clubes. Não se pode separar uma competição de outra, e foi o que aconteceu. Para quê? Para a televisão salvar os três grandes, principalmente. Ninguém está preocupado com o Vitória, ou com o Boa Vista, ou com o Braga, ou com o Marítimo. Estão preocupados com aqueles três, porque são aqueles três que politicamente têm visibilidade, para o bem e para o mal. E depois o resto irá por arrasto. Mas ninguém estará preocupado se a prestação da Altice cai no Vitória, ou se cai no Marítimo, no Belenenses. Está preocupado que aqueles três tenham receitas para no próximo ano poderem competir. Porque, como disse o Frederico Varandas, a situação no Sporting, falando do Sporting, podemos falar dos outros dois, é agónica. Neste momento, ninguém estava à espera disto, não há fundo de maneio, as contas aparecem para pagar e não há receitas. E há que proteger três clubes em Portugal. Isso ninguém tenha dúvidas. Professor Manuel Machado, como é que se prepara uma equipa para um jogo e de repente tem três jogadores influentes dessa equipa que apresentam um resultado positivo para Covid? Isto não traz aqui um problema muito grave? Eu já lhe respondo a isso, eu tentarei. Mas deixe-me aqui dizer duas coisinhas ainda na sequência do que foi dito pelo Vasco e pelo Machado, que é todo o enquadramento e aquilo que é estruturante neste momento particular, não é? Já tínhamos chegado, nenhum de nós é tão jovem assim que não tenha percebido que aquele chavão faz sentido, não é? Somos todos iguais, mas uns são mais iguais que os outros, não é? Agora percebemos também que a parte, não é? Uma pequena parte é muito maior que o todo, também é uma conclusão à qual chegamos. E depois, relativamente ao que o Vasco disse, na sua primeira intervenção e agora nesta segunda, também há aqui dois detalhes que me parecem serem importantes. É assim, a questão do adepto no estádio hoje não é relevante. A gente sabe que o número de assistentes na bancada, excetuando 3 ou 4 clubes, não é? Os 3 grandes e o Vitória de Guimarães, é muito reduzida e por isso para muitos dos clubes essa ausência faz-se-á sentir, mas faz-se sentir muito mais para esses 3 ou 4 do que para a maioria. E isto relativamente à questão da ausência, que não se quer, enfim, estádios à porta fechada, mas pronto, tem alguma justificação neste momento. Outra questão que me parece também ela importante, não é? É a questão das receitas e do papel das televisões relativamente à sobrevivência do futebol, de uma maneira geral e neste momento em particular. E diz-se muitas vezes que a televisão paga o futebol. Eu diria que a televisão é um mero intermediário entre o produtor, não é? Os clubes que promovem e produzem o espetáculo, não é? Têm as suas máquinas montadas para o fazer, e o consumidor, que neste caso, como em todos os casos, é quem de facto paga qualquer tipo de atividade que consome, não é?
E por isso as televisões na situação são um intermediário que de facto é importante na difusão e em trazer a todos nós, por via tecnológica, o espetáculo, a nossa casa, não é? O nosso sofá, mas é um interveniente que paga o futebol, tira dele também uma parcela, enfim, uma mais-valia, digamos, pelo seu trabalho, não é? E por isso está sempre dependente daquilo que é, enfim, a anuência que o mercado tem ou não ao espetáculo que tenta vender, não é? E por isso o seu papel muitas vezes é confundido como sendo um elemento que paga, não é um elemento que paga, é um elemento que subtrai valor, digamos assim, em todo este fenómeno. É importante porque é quem possui de facto a parte tecnológica, mas não é de uma forma mais imediata. É evidente que o Vasco disse, e muito bem, julgo que aquilo que se tornou público à volta dessa reunião e daquilo que era importante no sentido da sobrevivência dos clubes, falou-se de cerca de 70 milhões de euros nesta ponta final da prova, e se calhar para as tesourarias, nomeadamente dos 3 grandes clubes e dos outros, com certeza, na proporção, numa proporção muito mais pequena, também será importante para os clubes do Sporting de Braga, ou para o Marítimo, ou para o Vitória de Guimarães, ou para qualquer outro. Mas ainda assim, é uma importância que em orçamentos, estamos a falar de 70 milhões de uma forma global, em orçamentos como têm os clubes 3 grandes, que são de longe muito maiores que esses, não me parece que, enfim, a exceção que foi assumida fizesse por aí sentido. Eu não sei, Eliseu, se depois desta nota, que acabou por ser um bocadinho comprida relativamente ao que vinha atrás, se a questão que me levantaste ainda vale a pena ser respondida ou não? Claro que sim. Relativamente à questão mais técnica. É assim. Como é que se prepara uma equipa? É claro, é evidente que a preparação da equipe nesta fase já é de algum modo atípica, não é? Treinar de forma individual numa primeira fase, enfim, ir conjugando passo a passo um conjunto maior em termos numéricos de jogadores no treino até chegar àquilo que é o treino retrato do jogo, não é? Do 11 contra 11, é um caminho, não é? E por isso, quando se está a montar, isto acontece muitas vezes nas pré-épocas, que se está a fazer o grupo e ele não está completo, e depois, como o mercado está muito para além em termos de fecho para aquilo que é o início da competição, começar a competição normalmente primeira, segunda semana de agosto, e o mercado só fecha a 31, os treinadores preparam tudo, e de momento a administração vende 2, 3 jogadores que normalmente não são os jogadores fracos, são os jogadores prioritários em termos técnicos, os mais valiosos é que saem e desmontam parte do trabalho que vinha a ser realizado. Esta situação, por outros motivos, que não é de mercado, mas é de saúde, também leva a que isso aconteça. Por isso, os treinadores têm que ter uma grande plasticidade, uma grande flexibilidade, uma capacidade o português é bom nisso, não é? Costuma dizer-se, de desenrasque, para quando lhe caem 3, 4 peças, naquela situação que referi, que é muito habitual nas pré-épocas acontecer isso, não é? Ou nesta, rapidamente terem de facto a flexibilidade para encontrar soluções alternativas que lhe permita ter o grupo mais ou menos, a equipe mais ou menos bem formatada e capaz de ser competente ao nível de discutir o resultado e tentar ganhar os pontos. Colocava agora uma questão ao Vasco Rodrigues. Nesta altura, a Direção-Geral de Saúde quer responsabilizar, quer que os jogadores se autorresponsabilizem pelos danos que venham a sofrer com esta Covid. O que te parece essa situação? Parece-me que vamos ter polémica grande, Eliseu. Aliás, bastará estar atento às notícias de hoje, que já 3 jogadores do Futebol Clube do Porto, o Soares, o Danilo, e outro não posso precisar, que parece que não querem assinar essa declaração. E o que é essa declaração? Os jogadores têm que assumir que uma decorrência da atividade deles a possibilidade de serem infectados com o vírus. Ou seja, seguindo a linha de raciocínio anterior da Direção-Geral de Saúde, e que o nosso Primeiro-Ministro também já falou
Eu hoje estou a falar muito do primeiro-ministro, que ele está a ser miscuído num problema que quase não é dele, que é o futebol. Dizer que os jogadores têm, se não houver jogadores, as equipas têm falta de comparência. Mas voltando atrás, existindo essa possibilidade de serem infectados, o vírus será equiparado a uma lesão. Ora, as lesões num campo de futebol, 99% das vezes, estão excluídas do âmbito criminal. Ou seja, os jogadores admitem que o risco de sofrerem algo dentro do campo. O que a Direção-Geral de Saúde pretende neste momento, e que poderá causar polémica, é que os jogadores assumam eles próprios, modo próprio, o risco de serem infectados durante o jogo ou na preparação do jogo. Obviamente que isso também poderá ser elevado para outra situação. Exigência de seguradoras, provavelmente, para o jogador não acionar o seguro, porque nós falamos de jovens em plena forma, com capacidades físicas, mas também não é nada assegurado que os jogadores regressando e um sendo infectado, e hoje vai o agoiro, e o diabo seja cego, surdo e mudo, que um deles possa ter sérios problemas. E nós nem sabemos, mesmo os assintomáticos, e infelizmente no Vitória parece que há 3, como é que, se no fim existirá alguma sequela a nível pulmonar, a nível físico, seja o que for. E as seguradoras, a DGS, seja quem for, a querer acautelar-se isso pelas normas de conduta, está a abrir uma porta demasiado perigosa para os próprios praticantes. Têm que assumir que correm riscos que certo não teriam que correr. E poderá ser bastante perigoso mesmo. Relativamente aos jogadores não profissionais, semi-profissionais até, o Rui Machado, como é que eles estão a viver neste momento? Estão a viver como todos nós, com alguma ansiedade, com saudades de fazer aquilo que gostam de fazer, gostam mais de fazer, que é jogar futebol. De alguma forma também tiveram uma quebra num rendimento complementar que muitos deles têm fruto dessa prática. Enfim, claro que não se equipara em termos económicos aos jogadores profissionais, mas em termos emocionais e em termos de restrições à vida normal, vem dar ao mesmo, não é? E como é que estão os clubes? Como é que está a vida do Pevidém, nomeadamente, e de outros clubes da dimensão do Pevidém neste período? Sofreram já consequências significativas desta pandemia? Portanto, alguns problemas com patrocinadores, eventualmente, com a quebra de receitas, com tudo aquilo que tinham planeado para esta época foi por água abaixo. Embora tenham conseguido a subida de divisão, que era um dos objetivos. Como é que estão as coisas? Eu, nessa matéria, não sou hipócrita. Isto para um clube com registro amador, numa primeira fase, até traz vantagens, porque deixamos de ter despesas, sendo que as receitas, e voltando um pouco àquilo que disse atrás, as receitas não dependem essencialmente da prática do objeto da atividade, porque se os clubes vivessem só com as receitas ou com as cotizações, não conseguiriam fazer face às despesas que normalmente têm. Como tal, numa fase imediata, as repercussões são zero ou até positivas. O problema será o futuro. Como disse muito bem, esta pandemia vai ter como repercussões económicas complicadas para o país, para todas as empresas, ou para quase todas as empresas e para a sociedade em geral. E o que vai originar, obviamente, uma menor apetência por parte dos patrocinadores, e quando falamos de patrocinadores temos de ter a noção que a grande maioria desses patrocinadores fazem-no só por carolice ou
pela força das relações humanas entre os corpos diretivos e estes patrocinadores, que acabam por colher muito pouco os frutos daquilo que é a publicidade. Uma lona estática num campo de futebol da Distrital não vai, infelizmente, trazer grandes vantagens à empresa que está a fazer esse patrocínio. É mais visto como um donativo do que propriamente como um patrocínio. E assim sendo, adivinham-se tempos mais difíceis para conseguir essas verbas. Claro está que há setores que, ao contrário de outros, estão a ter vantagens com esta situação. E esperemos que esses mesmos setores ajudem os outros que de facto vão sofrer com esta conjuntura. Professor Manuel Machado, e aí neste cenário de pandemia que abraça um novo projeto na sua vida, portanto, e vai treinar um novo clube de Guimarães, que nesta época decide apostar na profissionalização completa dos seus quadros, dos seus atletas. Que projeto é este do berço que abraça nesta altura e até onde pretendem chegar? Para mal dos meus pecados. Não, é assim, eu acho que o berço tem muita montante daquilo que é a minha, ou poderá vir a ser a minha presença dentro daquilo que é a estrutura do clube, tudo aquilo que tenho feito nestes 4 anos de existência, de facto meritório, com uma ascensão muito vincada desde a terceira distrital até ao Campeonato de Portugal. Mas isso mete-nos muito mais do que aquilo que a minha presença, já disse que ela não é muito importante, é algo que o Rui Machado disse atrás também relativamente aos quadros competitivos, não é? E à criação da chamada Terceira Liga, que ainda é um pouco difusa, não é? A gente viu o quadro que saiu e foi emanado pela Federação Portuguesa de Futebol relativamente à reestruturação, que só será completa, julgo que na época 23-24, e eu tenho uma opinião relativamente a isso, né? Eu julgo que o que está para trás relativamente aos quadros competitivos nacionais de uma forma global, no que diz respeito ao futebol, que é a grande modalidade deste país, né? Dizia que o que está para trás é algo que está desajustado claramente, não é? É uma pirâmide com uma base extremamente larguíssima, por relação depois com um topo relativamente estreito, não é? Os 18 mais 18 das 2 ligas profissionais encontravam até este momento uma base, julgo que de 72 equipas que estavam divididas em 4 séries, do norte até ao sul do país, incluindo as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Eu julgo que há aqui um desajuste muito grande relativamente àquilo que é a estruturação, e já não vou falar no futebol profissional, nas 2 ligas, que também elas me parecem ser excedentárias relativamente àquilo que é o suporte económico para, enfim, uma vida com um mínimo de tranquilidade em termos de tesouraria desses clubes, e os factos que já temos vindo a relatar e que são transversais a tudo que é comunicação social, da dificuldade que os clubes têm ao longo das épocas, e época após época, para satisfazer os compromissos que assumem, é uma constante, não é? Ainda assim, falando daquilo que é a nossa realidade, que é o futebol não profissional, essa grande base de que eu falava e que se desajusta de forma muito clara relativamente ao tal topo das 18 mais 18, merecia de facto uma reflexão e um trabalho que vá no sentido de alguma retificação e algum reequilíbrio, no sentido de que essa pirâmide tenha uma forma mais adequada, digamos, mais do ponto de vista geométrico e aritmético também. E é aí que eu entendo, e é evidente que alguém disse, da prática dirão as ideias mais justas, não é? Só o tempo, com o desenrolar e o passar, de facto, ao terreno deste projeto, que ainda não temos informação muito detalhada sobre ele, há de facto esta perspectiva macro, vamos ver o que é que vem aí do ponto de vista micro, não é? É isso que depois, quando posto em prática, nos dá uma ideia de ponto
é que isto se vai, de alguma maneira, refletir como uma evolução, digamos assim, e um reequilíbrio competitivo que traga algo de mais ao futebol, alguma coisa mais ao futebol, por relação com aquilo que foi o passado. A questão da terceira liga, e eu estou a falar do projeto em termos finais, não é? Que tira uma terceira liga em 2 séries, eles falam de 20 clubes, supostamente é 10 mais 10, irá de alguma forma separar, porque em 72 a amplitude e diferenciação dos clubes, e o Rui Machado saberá isso melhor que eu, clubes como o Lautaro, como o Olhanense, como o Real Massamá, como o Vizela, como o FAF, trabalham com estruturas já, enfim, modelos muito semelhantes àquilo que são as ligas profissionais, trabalhando durante o dia, tendo jogadores assalariados praticamente numa função única, não como um complemento de uma outra atividade profissional. Há aqui, de facto, um conjunto de clubes que já se distinguem no seu dia-a-dia, na sua prática, da base, digamos assim, do todo. E por isso criar esta terceira liga, talvez, se ela tiver, de facto, critérios de rigor ao nível daquilo que é a fiscalização das suas práticas, dar a tal estrutura piramidal, e estou a falar de 23, 24, quando o projeto estiver completo, não é? Em que também o Campeonato de Portugal, que será uma 4ª liga, julgo que será reduzido de 72 para 56. E por isso, como lhe disse, o que está atrás não estava bem, o que está à frente, em termos de projeto, neste momento falta, de facto, detalhe, falta olhar para ele na especialidade e, fundamentalmente, falta esperar pô-lo em prática, pô-lo no terreno, para que, se calhar, daqui a 2 ou 3 anos, possamos constatar daquilo em que ele se traduz, ou numa evolução do futebol, em termos estruturais, que possa acrescentar alguma coisa, ou então numa estagnação, ou até num retrocesso por relação com o modelo atual. O objetivo do seu ingresso no berço é levar... Eliseu, eu tenho evitado, ainda eu tentei evitar, não é? O Eliseu está atento, está a voltar com a questão, falar muito disso, não é? A questão da minha situação pessoal relativamente ao futebol é muito particular, não é? Como sabe, eu estive quase 20 anos na formação do Vitória Sport Clube, como técnico dos júniores e coordenador durante 15 anos da academia. E, em paralelo, fui trabalhando com diversos técnicos no futebol profissional. Foram inúmeros aqueles com quem eu pude, de facto, trabalhar e aprender, não é? E por isso, só ao fim de quase 20 anos dessa atividade, partir entre futebol profissional e futebol de formação, é que iniciei uma carreira como técnico principal, e iniciei-a pela base. Fui para a Associação Desportiva do FAF, para aquilo que na altura também era a 3ª divisão, não é? A estrutura do Campeonato de Portugal era feita em 3, por isso era a 2ª B, feita em 3 séries, não é? Comecei pela base em FAF e correu bem, subimos, depois mais um ano fomos para Moreira e ganhámos o Nacional da 2ª B, depois o Nacional da 2ª Liga e cheguei à Primeira Liga. Eu só tenho 12 anos de Primeira Liga e nesses 12 anos consegui, de facto, um conjunto de resultados que me pareceu muito interessante, na medida em que em 12 consegui 6 apuramentos para as provas internacionais, quer no Vitória de Guimarães por 2 vezes, no Braga 1 vez e mais 3 vezes no Nacional da Madeira. E de um momento para o outro, por força, eu não queria estar com este tipo de detalhe, mas ainda assim, uma vez que está a insistir, por força de algumas decisões das quais eu sou responsável, porque em determinada altura deixei de ir para a Arábia Saudita, ou antes disso, deixei de ir para um bom clube francês, um clube de topo até, para ir para o Arauca, não é? Porque tinha dado a minha palavra e eu ainda tenho alguns princípios que de facto já não se usam hoje e não fui. E era o Lille, era um bom clube e tinha dado a minha palavra ao presidente Carlos Pinho do Arauca dias antes, e quando surgiu a hipótese eu disse ao agente em causa não, e ele disse, olhe pelos seus filhos, olha que... E eu, ao fim do mês, estava fora do Arauca, não é? E depois, à frente, deixei de ir para a Arábia Saudita para ir para o Moreirense, não é? Para estar 4 ou 5 meses no Moreirense, que não tinha sequer plantel, tinha 3 jogadores. Isto tudo para dizer o quê? Fizeram alguma colagem desses momentos menos bons, desta ponta final da minha carreira, à minha pessoa.
muita publicidade negativa, porque as pessoas antes de contratarem consultam-se, não é? E este mundo está cheio de alguma bondade, mas também de muita maldade, não é? E por isso estes 2 últimos anos, sendo que apareceram um conjunto de propostas para o mercado internacional, que do meu ponto de vista, pelas culturas, por aquilo que eram os projetos desportivos e aquilo que eram os fatores financeiros desses convites, não me interessaram. 3 ou 4, não sei da Tunísia, apareceu na última pré-época e com os quais me acertei, mas depois houve uma subtração também de alguns dados e eu não achei que fosse um bom princípio e abdiquei. Do mercado interno não apareceu absolutamente nada. Eu já chego ao berço. As pessoas do berço, quer o Joaquim Martins, quer o Marco Aurélio, são pessoas que eu conheço há muitos anos, são pessoas que eu tenho como amigas e já o ano passado me tinham falado nesta hipótese, você está sem fazer nada e tal, eu podia dar uma ajuda e tal. Este ano insistiram. E por força de eu estar, de facto, há 2 épocas sem atividade numa área que eu gosto muito e para a qual ainda me sinto inteiro, quer física, quer intelectualmente, como disse o Rui Machado, é uma área que neste momento ainda é amadora e é nessa condição de forma absoluta que eu o faço. Não o faço como profissional, vou fazê-lo com empenho, com dedicação, com tudo que eu, enfim, puder dar para ajudar a que o clube faça uma boa época desportiva, mas nessa condição de não profissionalismo, não é? Isto também de forma muito clara. E por isso estou empenhado no projeto. É evidente que deixamos uma salvaguarda, isso também é público, no sentido de se aparecer alguma oportunidade daquelas que não se possa dizer não. As pessoas do berço compreenderão, mas neste momento estou a trabalhar diariamente com a estrutura diretiva do clube, que no fundo é quem lidera e quem tem a última palavra no que diz respeito àquilo que se está a construir com vista a um novo quadro de jogadores para a época, no sentido de que sejamos competitivos e possamos fazê-lo com sucesso. Estou a tentar dizer-lhes, para fechar a conversa, que eu faço como se estivesse vestido de vermelho de águia ao peito ou de verde de leão ao peito, enfim, com outro emblema qualquer do mais alto gabarito. Por isso é o Manuel Machado inteiro. Enquanto estiver no projeto, vou estar como sempre estive, com empenho, com sinceridade e com um sentido que, não sendo de profissional, porque não é por aí que vou fazê-lo com muito profissionalismo, num outro aspecto, no aspecto do trabalho e da seriedade da função. A minha pergunta ia no sentido de perceber se o objetivo é continuar a subir na pirâmide, se podemos esperar um berço a lutar por uma subida de divisão na próxima época. Eu podia responder relativamente a isso, assim, é tão difuso, não é? Aquilo que estava atrás, eu na questão anterior pude falar, não é? 72 equipas com play-off a 8 para subir 2, já é uma coisa, a tal pirâmide desajustada, não é? Já é uma coisa impensável, não é? Este ano próximo, de acordo com o tal mapa que a Federação tornou público há dias atrás, estamos a falar de 96 equipas, 96, porque às 72 vão-se juntar as 20 que são promovidas dos campeonatos associativos, mais 4 equipas B. Por isso 72, 92 e 4, 96. Para subir 2. Quando me diz o berço está-se a preparar para, eu dir-lhe 96 equipas para subir de 2, é uma coisa em termos de projeção ao nível de objetivos de subida que me parece ser menos adequado neste momento estar a desenhar. Se na primeira fase isto está dividido em 8 séries de 12 equipas, os 8 primeiros irão fazer 2 pools de 4 e os 2 vencedores irão ser promovidos. Se eventualmente formos competitivos na nossa série, chegarmos à pool de 4, é evidente que não rejeitaremos a possibilidade, aí sim, de lhe dar uma resposta. Neste momento, como eu disse, nem sabemos quem vai compor as séries sequer. Como eu disse, as séries vão ser diferentes, são 8 séries de 12 equipas,
até agora eram 4 de 18, e por isso há tudo aqui um conjunto de definições que dificilmente permitem que se diga que temos competência, até porque não sabemos o que está do outro lado, nem quais serão as equipas que irão compor cada uma das séries, que tipo de opositores é que temos, se seremos ou não competitivos. Agora, o que lhe posso dizer é que estou a trabalhar com a estrutura, não é? Nomeadamente com o Presidente e com o Marco Aurélio, que é quem administrativamente, na parte técnica, lidera o projeto, a ser muito criteriosos dentro daquilo que são os meios do clube, que também são pequeninos, não é? Para tentarmos selecionar, digamos, os ativos com maior competência, com melhores perfis, para que possamos construir uma equipe que queremos que entre em campo de jogo a jogo com capacidade por discutir. Rui Machado colocava uma questão muito particular. A devolução das inscrições na Federação Portuguesa de Futebol seria uma medida que viam com bons olhos, até porque não estão a competir nesta altura, e poderia ajudar a tesouraria do clube para este regresso à competição? A devolução integral se calhar não faria sentido, até porque os campeonatos acabaram por ser homologados, mas nós já tínhamos indicação por parte da Associação de Futebol de Braga que irá haver uma redução dos custos de inscrição, quer das equipes, quer dos atletas, o mesmo por parte da Federação, o que me parece uma boa medida, não está ainda quantificada, portanto ainda não sabemos qual será o peso dessa diminuição. No caso do Pevidem e de clubes da sua igualha, essas despesas são significativas, representam uma grande parte da estrutura de custos dos clubes, o que, na minha opinião, é de facto, como direi, injusto. Os pequenos clubes acabam por ser contribuintes líquidos da Federação Portuguesa de Futebol quando a solidariedade aqui deveria imperar. Ainda ontem ouvia no âmbito de uma iniciativa do Fidesz Sport Clube com a União Turcatense, que convidaram o jogador Cafu, que passou pelo Vitória de Guimarães, como sabem, que está hoje ao serviço do Olympiacos, uma equipe que disputa a Liga dos Campeões, e o Cafu a dizer que iniciou a prática desportiva a jogar futsal em São Clemente de Sande e que depois ingressou no futebol com a idade de 10, 11 anos no Clube Caçador das Taipas. Ora, isso demonstra perfeitamente a importância destes clubes de base, que fazem com que, através da quantidade, também se possa vir a revelar a qualidade. O Cristiano Ronaldo, eu já dei a cisa mais que uma vez, eu tenho quase a certeza que ele nunca ouviu e não me levará a mal, mas se não houvesse lá um campo de futebol lá na Calheta, ou lá onde não sei muito bem onde é que ele é, não sou um grande estudioso amateur, o Vasco. Santo António. De Santo António, se não houvesse lá um campo da bola, e ele se calhar hoje era engenheiro aeronáutico ou andava a vender gelados na praia da... Enfim, não sabemos, mas não seria jogador de futebol. Se calhar é por isso que não temos os melhores tenistas do mundo, do nosso João Sousa, que teve de ir para Barcelona para de facto se tornar excelente na prática. No caso do futebol, temos grandes executantes, é uma paixão do povo e por isso há um campo de futebol em cada freguesia, só que esses campos de futebol para competir têm de pagar, enfim. E depois, quando se descobre os grandes talentos, o dinheiro fica mais uma vez na cúpula e os clubes de base não têm qualquer ou muita pouca vantagem nesse capítulo. Vasco, agora para iniciarmos o encerramento, digamos, desta nossa conversa sobre futebol, com a competição prestes a reiniciar-se, ou aparentemente com essa intenção,
Vasco, o que é que te apetece dizer aos amantes do futebol neste período conturbado também do futebol? Eliseu, neste momento, com o futebol a recomeçar, ou melhor, com as dúvidas que o futebol vai recomeçar, que ainda existem, antes de mais é esperar que, se acontecer, que haja uma competição mais tranquila, que este período tenha dado para muitos dos intervenientes refletirem, que, atendendo também ao período que vivemos, e atenção, eu ouvi durante estes dias várias pessoas que gostam muito de futebol, e inclusivamente o Presidente da Federação disse isso naquela carta aberta, que as pessoas perceberam que podem viver sem futebol. Estamos aqui 4, gostamos muito de futebol, duas pessoas, pelo menos o professor Manuel Machado e o Rui, estão dentro do futebol, sabem a importância que o futebol tem socialmente, mas a verdade é que para o desporto também ter aproveitado alguma coisa deste tempo de interregno, que haja uma prática mais saudável, que vai ser complicada, porque passamos estes 2 meses com suspeições, o campeonato não começa porque o Porto vai lá à frente, ou tem que começar porque o Benfica está atrás. Eu não quero dar para esse peditório, eu acho que o que vai levar o futebol a começar, efetivamente, é a necessidade dos clubes da Primeira Liga terem dinheiro, ponto, parágrafo. O campeonato em si, ser ganho por um ou por outro, honestamente, a mim é indiferente, mas sabemos que isso vai mexer paixões, mas que não sejam aquelas paixões que vivemos durante estes anos todos, com paineleiros a falar de que não sabem, como se estivessem no café da aldeia, a lançarem suspeições sobre profissionais sérios que entram em campo para dar o melhor e que à segunda-feira à noite são humilhados de uma forma mais vil possível, que não haja aquelas tricas de vender jornais que pouco interessa. Ou seja, já que os adeptos não podem estar na bancada, ao menos que tudo sirva para o tempo que vamos passar a ver o futebol em casa e que vamos depois analisar os jogos, seja o jogo pelo jogo, seja quase as lições que aqui o professor Manuel Machado hoje nos deu, capacidade dele explicar o jogo, percebermos o jogo. No fim de discutirmos se o Vitória não ganhou porque o Ivo meteu aquele, se tem metido o outro, como é que a equipa iria reagir, do que irmos dizer que o árbitro inventou 2 penaltis, que o jogo estava perdido à partida. É a altura ideal do futebol se regenerar. Percebermos que o futebol não vai só de polémicas, vamos todos unir-nos, levar o campeonato até ao fim, se ele começar, e dar um bom exemplo à sociedade, principalmente os agentes do futebol, mostrarem que a união, ao contrário também que se falou, a reunião dos 3 grandes com o primeiro-ministro, ao que parece foi mandatada pelos outros 15, mal, obviamente, porque qualquer clube merece a mesma dignidade que os 3 grandes. Eu até escrevi com o presidente de Santa Clara, que disse que se sentia bem representado por quem foi, não tinha capacidade sequer para dirigir um clube, que é mentira, porque ao final ele foi igual aos outros. Mandatou-os para ir, mas que agora todos se unam numa coisa essencial, que é demonstrar que o futebol é um veículo de são para a sociedade, de pessoas que estão lá, que querem representar os clubes dele o melhor que podem, mas sem criar problemas, para ver se saímos deste campeonato e começamos a viver a nossa vida como temos saudades, também com o futebol orgulhar-nos, que neste momento também é preciso para voltarmos mais fortes. Professor Manuel Machado, o que lhe apetece dizer nesta altura para terminarmos esta nossa conversa? Eu não sei se estão a ouvir-me, tá? Sim, perfeitamente. Ok, ótimo. Não há nenhum particular relativamente àquilo que foi dito atrás, não é? Já falámos daquilo que é o quadro. Aquilo que me parece ser importante é de facto que consideremos, e é um bocado na sequência do que estava o Vasco a dizer agora, não é? Fala num futebol ou de uma ponta final de um campeonato que se quer vivido, independentemente daquilo que é público, enfim, aquele ou outro, dentro do possível, de uma forma saudável. Sem nunca esquecermos, não é?
duas coisas que são fundamentais. É que o desporto e o futebol não passa disso, embora tenha assumido com o tempo, enfim, de desporto, passou a espetáculo desportivo e agora é uma grande indústria, não é? Da qual dependem milhares e milhares muitas centenas de milhares de pessoas no planeta, não é? Mas tem na sua essência, de facto, esse jogo, esse desporto, e ele é de facto, uma ferramenta, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista educativo, muito importante. O desporto é isso e o futebol, como parte desse desporto, é o também. E por isso, desse ponto de vista, tudo que queremos ver refletido no desporto é, de facto, algo de saudável. Por outro lado, e um bocado na sequência daquilo que disse atrás, este momento particular, e não vamos estar a repetir-nos, era de facto, ou é de facto, e parece que não vai ser, um momento apropriado a que tudo aquilo que é o suporte e aquilo que estrutura, o que é basilar ao nível do nosso futebol, pudesse ser repensado e na conjugação das várias áreas que nele intervêm, e há bocado eu falei, desde a arbitragem, aos jogadores, aos dirigentes, enfim, aos sponsors, aos meios tecnológicos que suportam, nomeadamente as televisões, pudéssemos formatar uma forma nova para este nosso futebol, com quadros competitivos mais adequados, que pudessem rentabilizar melhor o talento que temos. O nosso jovem tem talento e tem apetência pelo jogo, e por isso era um momento, por força de uma coisa má, de criarmos uma oportunidade de fazermos melhoramentos numa coisa que já é boa, mas que podia tornar-se muito melhor em todos os aspectos, desde aquilo que disse atrás, como um desporto, como uma ferramenta educativa e também como uma indústria. Não sei, quando me pergunta o que é que posso dizer agora, se calhar iremos, só para fechar, desperdiçar um momento ótimo para trilhar um novo caminho que de facto nos vários aspectos, nas várias vertentes, podiam trazer coisas muito mais interessantes, muito mais positivas para todos aqueles que gostam de desporto e particularmente para aqueles que gostam de futebol e ainda mais particularmente para aqueles que dele vivem. Rui Machado, fica como último interveniente neste nosso painel. O que lhe apetece dizer nesta altura? Depois destas duas intervenções, fica por dizer apenas duas notas muito breves. Uma, que o Vitória aproveite para ficar pelo menos em quinto lugar, para ir às competições europeias novamente, já que se vai reatar o campeonato. É a única grande vantagem que vejo nesse aspecto. A segunda nota, reiterar tudo aquilo que os meus colegas painel disseram. De facto, esta conjuntura infeliz que nós vivemos podia e deveria ser aproveitada para repensarmos. Não é preciso revoluções, o que é preciso é ideias e, como dizia o professor, a prática muitas vezes dá-nos depois as melhores soluções, quer a nível daquilo que aquilo que são os quadros competitivos e mais uma vez concordo a 100% com aquilo que o professor disse. Isto tem que ser um sistema piramidal, que eu se calhar em vez de uma terceira liga, se calhar pensaria em retirar a segunda liga da Liga Profissional de Futebol, passá-la para a esfera da Federação novamente e criar ali um campeonato profissional onde pudéssemos ter as equipes que neste momento militam na segunda liga, mas também aquelas que estão neste momento no Campeonato de Portugal já com uma estrutura profissional, mas elas até há clubes no Campeonato de Portugal que têm estruturas melhores do que clubes que estão a militar num escalão mais acima. Agora, isto a outro tipo de raciocínio, que é como é que nós estamos preocupados com o diferencial entre um Futebol Clube Vizela e um Cerveira, quando essa diferença ainda é maior entre o Benfica e o Moreirense.
nós estamos preocupados com a grande decalagem que existe no Campeonato de Portugal, quando essa decalagem ainda é mais patente no escalão mais alto do futebol português. Portanto, se calhar é por aí que deveríamos reformular as coisas. Esta infeliz conjuntura que sirva, pelo menos, para que se possa repensar o futebol, repensar, como dizia, como fazer para aumentar a competitividade, mas também para diminuir as desigualdades, porque só assim se poderá também aumentar essa mesma competitividade. E esperar que isto tenha pontos positivos e que possamos, que o futebol em particular possa regressar à normalidade o mais breve possível, porque esta também é outra questão, é sabermos quando é que vai ser possível retomar o futebol de uma forma normal. Eu penso que terá sido a Federação Holandesa que já anunciou que não haverá público pelo menos até ao final do ano civil, pelo menos portanto até 31 de dezembro deste ano, o que é muito, muito mau para o futebol. Já falámos sobre isso. O futebol sem adeptos não tem, na minha opinião, grande lógica, não tem sustentação. É um fenómeno de massas, é um fenómeno que o público faz parte do espetáculo, e num clube como aquele que nos diz mais respeito, como um clube como a Vitória, ter jogos à porta fechada será de facto uma situação, eu diria, triste, uma situação com pouco sustento, e enfim, vamos ver como é que isto se vai desenrolar. Os últimos dados são positivos da evolução da pandemia. Os especialistas falam num possível segundo pico, esperemos que não, e termino desejando de facto que tudo corra pelo melhor e agradecendo mais uma vez o convite para estar aqui presente com um painel tão ilustre e fazer votos de que tudo corra bem. Há um slogan agora, não é? Que fique tudo bem, ou que, enfim, já não sei muito bem qual é o slogan. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, portanto, esperemos que sim. Muito obrigado, Rui Machado. Obrigado também, Vasco Rodrigues. Um obrigado ao Manuel Machado, que entretanto não está agora neste fecho connosco. Obrigado a todos por este momento de conversa acerca do futebol e acerca do regresso e da falta que ele nos faz enquanto momento também de alguma diversão. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Eliseu. Foi mais uma edição do Em Casa à Conversa, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos sobre este momento que vivemos, da pandemia da Covid-19. Na próxima quarta-feira teremos mais uma edição do Em Casa à Conversa, teremos mais um convidado neste espaço do Grupo Mais Guimarães. Convidamos-los a subscreverem o nosso canal no YouTube e também a seguirem o nosso trabalho na página do Facebook do Mais Guimarães. Muito obrigado por estarem desse lado. Boa noite.